Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa, foi aqui que pediram mais história do Brasil? Então lá vai! Hoje a gente vai desbravar as Minas Gerais, uma região em que ocorreu a maior descoberta de ouro do Brasil e uma das maiores do mundo. Vamos saber como foi essa história e conhecer um pouco do turismo desse estado incrível. Afinal, como diz a propaganda Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Vamos saber por quê. Esse é o terceiro episódio da nossa quarta temporada, que tem o apoio do Eric, Graham, Catherine, Edward, Klaus, Salome, Aaron, Pierre, Brian e Ronald. Gente, a partir de agora eu vou falar só o primeiro nome de vocês para facilitar a minha vida um pouquinho e para eu parar de passar vergonha, porque eu sei que às vezes a pronúncia é desastrosa. Eu sei. Eu penso que chega a ser um desrespeito com seus nomes de família. Então vamos falar só o primeiro nome, eu erro só a metade. O importante mesmo é que o apoio de vocês me ajuda bastante. Sou muito grato por essa troca, por esse incentivo ao meu trabalho. E mais importante ainda é que quem colabora com o Fala Gringo tem acesso às transcrições dos episódios, que segundo a Catherine são especialmente úteis. Ela, que vem há alguns anos fazendo aula de português, me escreveu para dizer que adora o estilo de escrita dos podcasts, as músicas que apresento aqui nos episódios e que nas manhãs do final de semana se recompensa ouvindo o podcast. O Fala Gringo tem ou não tem a audiência mais fofa do mundo? Muito obrigado pela sua mensagem, Catherine. Então, você que está ouvindo também já sabe, se você puder e quiser colaborar com o projeto, é só acessar falagringopodcast.com que você encontra o link da lojinha. Não custa lembrar, as transcrições vêm com o texto integral do episódio, links para você se aprofundar nos assuntos, lista de vocabulário e muitas vezes um ponto gramatical ou linguístico extra. Recado dado, bora para a nossa pauta principal. Nós começamos essa temporada com um episódio sobre o ciclo do açúcar. Hoje vamos avançar um pouco mais na história para conhecer o ciclo econômico do ouro, como eu prometi para vocês. Bom, havia muito tempo que Portugal desejava encontrar esse metal precioso em terras brasileiras, especialmente porque no outro lado da América os espanhóis já estavam fazendo fortuna, com grandes riquezas encontradas. Eles tinham achado uma montanha inteira de prata no meio da Cordilheira dos Andes, na região onde hoje é a Bolívia. Imagina, e os portugueses aqui morrendo de inveja. 200 anos já tinha se passado desde que os portugueses tinham chegado nesse lado da América. Houve um episódio ou outro de descobrimento de ouro, mas nada muito significativo. Só que, com o pessoal descobrindo montanhas de prata do outro lado do continente, a coroa portuguesa começou a insistir nisso cada vez mais. Se tem ouro do lado de lá, tem ouro do lado de cá também. É só a gente explorar melhor e um pouco mais para dentro do país que a gente acha. Junte essa ansiedade, ou por que não dizer ambição, ao fato de que Portugal tinha uma dependência muito grande da Inglaterra naquela época. Estamos falando do século XVI, 1700. Portugal precisava de muitos produtos importados, estava cheio de dívidas e não estava dando para pagar essas dívidas com os rendimentos da colônia. Aqui no Brasil, a situação também não era das melhores. O açúcar, como eu falei no primeiro episódio dessa temporada, passou por um período de prosperidade, mas aí vieram os holandeses, passaram um tempo aqui e quando foram expulsos, começaram a produzir açúcar nas Antilhas também, o que acabou diminuindo a nossa competitividade no mercado mundial. Em São Paulo, havia vários grupos de descendentes portugueses, chamados de bandeirantes. Eles conheciam bem o interior do Brasil porque sempre estavam viajando à procura de nativos indígenas para escravizar. E eles próprios, os bandeirantes, já tinham encontrado pequenas quantidades de ouro na região do sertão de Minas Gerais. Então a coroa portuguesa insistiu nisso e a partir daí começaram as expedições mais focadas em encontrar ouro mesmo.
Os bandeirantes sabiam onde estava o ouro, claro, e sabia que onde tinha aquele pouquinho que foi encontrado, poderia haver muito mais. Porém, como estava documentado que tudo que fosse encontrado na colônia, inclusive as riquezas minerais, pertencia ao rei, qual seria a vantagem de revelar toda essa riqueza? Foi só o rei assinar um documento garantindo a posse do ouro para quem encontrasse, com a condição de que Portugal ficasse com uma parte, que aí o ouro começou a aparecer. No meio das montanhas de Minas Gerais, onde hoje é o espaço entre as cidades de Ouro Preto e Diamantina, o metal logo começou a ser descoberto em vários lugares. Assim, fácil, no leito dos rios. Por isso que mais tarde a região passou a se chamar Minas Gerais, era tanta a incidência, quer dizer, recorrência, de ouro onde quer que você circulasse. E aí a gente já sabe como é quando se descobre ouro num lugar, né? A própria visão do inferno. Jamais coisa assim voltou a ser vista até que surgisse a Corrida do Ouro na Califórnia em 1849. Gente de toda sorte se arriscava pelas trilhas de acesso ao ouro, um caminho muito difícil pelas serras da Mantiqueira. Os relatos falam de picos altíssimos. Os relatos não, até a geografia, afinal os morros estão lá ainda. Além disso, nuvens de insetos, chuva, lama, animal escorregando, bichos peçonhentos como cobras, aranhas, enfim, um lugar onde os fracos não chegavam. Pessoas de todo tipo e de todo lugar querendo enriquecer rápido, pessoas vindo de várias regiões do Brasil, ricos, pobres, religiosos, comerciantes, gente que trabalhava com a cana-de-açúcar e estava vendo o negócio ir à falência. Também veio muita gente de Portugal e da Espanha, principalmente nesse primeiro momento, que o ouro se encontrava de forma muito fácil. Não precisava de um equipamento sofisticado. Veio tanta gente de Portugal, mas tanta gente, que o rei precisou criar uma lei para dificultar a imigração. Deslumbrados, quer dizer maravilhados, com a abundância de ouro que se via em toda parte e sempre na ânsia de encontrar mais, os mineiros esqueceram o principal: ouro não se come. Sem plantar os roçados de mandioca, feijão, abóbora e milho suficientes para todas aquelas pessoas que estavam chegando, os moradores das minas passaram fome com bolsos cheios de ouro. Trocavam o metal por um pedaço de pão. Para escapar da fome, os mineiros aprenderam rápido a comer qualquer coisa que viam pela frente. Larvas, cachorros, gatos, ratos, cobra, lagartos. O abastecimento das minas só melhorou quando foi criado um caminho novo, uma nova via de acesso que tinha o objetivo de conectar as minas aos principais pontos de abastecimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se por um lado o percurso do Caminho Novo era menos temeroso e difícil que o da Serra da Mantiqueira, cresceu entre os viajantes o medo de serem atacados por saqueadores, medo de serem roubados. Afinal, havia no caminho muita gente que de alguma forma não foi absolvida pela mineração. Esses saqueadores eram conhecidos como pé-rapados. Até hoje é uma expressão usada no Brasil para se referir a uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem riquezas. Ah, aquele cara é um pé rapado. É uma forma pejorativa, quer dizer humilhante, de se referir a uma pessoa pobre. Não é uma coisa que a gente vai dizer naturalmente, sabe? É tipo, nossa, acabou o meu dinheiro esse mês, sou um pé rapado. Não é por aí. É mais quando você quer ofender alguém. Mas enfim, esse caminho novo não apenas encurtou, quer dizer, tornou curta as distâncias, mas garantiu também que a coroa portuguesa tivesse maior controle do ouro que estava saindo das minas. Para o desespero de Portugal, uma parte muito grande do ouro encontrado era contrabandeada. Não tinha jeito. Já em 1700, logo no início da exploração do mineral, Portugal começou a cobrar 1/5 de todo o ouro que fosse recolhido nas minas, ou seja, 20%. Os mineiros levavam o ouro puro até uma casa de fundição, onde lá ele era derretido e transformado em barras de ouro. E nesse processo, Portugal já se apropriava da sua parte. Futuramente, foi criando também outras formas de cobrança, numa tentativa de driblar
o contrabando e manter a arrecadação, quer dizer, numa tentativa de evitar o contrabando. Esse período foi mais um momento da nossa história em que o tráfico negreiro trouxe um contingente enorme de africanos, quer dizer, uma quantidade de pessoas enorme. Desde o início da atividade mineradora, escravos africanos foram comercializados em grande número para atender à demanda do ouro. Entre 1721 e 1722, já havia nas minas uma população cativa de cerca de 50 mil homens, um número que foi crescendo constantemente e em 1786, já na fase de declínio da mineração, havia ali cerca de 174 mil homens escravos. Eram eles os escravos que faziam o trabalho mais pesado, principalmente depois que o ouro fácil já tinha sido todo encontrado. Com isso, foi necessária muita mão de obra para cavar as minas, fazer a mineração de profundidade e desviar rios e riachos. Há estimativas de que a vida de um escravo após começar a trabalhar nas minas não passava de 7 a 12 anos, porque além do trabalho pesado, havia também o contato frequente com substâncias tóxicas nas minas e o risco de desabamento. Os escravos morriam soterrados e ficavam ali mesmo, ninguém queria nem saber. Bom, com toda essa gente vindo de dentro e de fora do Brasil, todo esse contrabando, toda essa movimentação acerca do ouro, estava na cara, um dia essa fonte ia esgotar, né? A partir de 1750, a arrecadação do ouro começou a cair drasticamente. Portugal, por outro lado, passa a aumentar os impostos cobrados. E isso, claro, faz com que os mineradores comecem a se revoltar. Aqui a gente está falando especialmente das elites, que tinham uma grande quantidade de terras e escravos trabalhando, tá bom? Durante esse período do ciclo do ouro, ocorreram algumas revoltas, mas a mais importante delas foi no ano de 1789, quando as elites tentaram organizar uma revolução para tornar Minas Gerais independente, conhecida como a Inconfidência Mineira. Àquela altura, estava mais que claro que Minas Gerais era autossuficiente, tinha condições de continuar prosperando sem a coroa portuguesa. Então esse grupo de revolucionários se reunia, muitos deles com ideias republicanas, e a ideia era criar um governo semelhante ao dos Estados Unidos na época, realizar eleições, ter uma milícia própria, enfim, havia algumas reivindicações e ideais. Agora essa elite ela não surge do nada, ok? Lembra que eu falei que chegou muita gente na região das Minas, gente de Portugal, gente ligada à produção do açúcar, e isso fez a região se desenvolver rapidamente e formar as primeiras cidades, como Vila Rica, que hoje é a cidade histórica de Ouro Preto. Além disso, filhos dos senhores de engenho e de mineradores foram estudar fora, em Coimbra, por exemplo, e foi crescendo essa elite intelectual ali em torno da cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. E é justamente em Vila Rica que surge essa movimentação revolucionária, né? Mas dá tudo errado. Dá errado porque uma das pessoas traiu o grupo, um cara chamado Silvério dos Reis. Ele tinha muitas dívidas com a coroa. Na verdade, quase todo mundo ali tinha algum tipo de dívida com a coroa. Por isso era tão grande o interesse na revolução. Mas o Silvério deu com a língua nos dentes. No final das contas, todos os revolucionários foram presos, mas apenas um, o mais pobre deles, foi assassinado para servir de exemplo. Tiradentes, como era conhecido, foi preso, enforcado e esquartejado. Teve partes do seu corpo expostas pelas cidades do Caminho Novo e a sua cabeça exposta na praça central da cidade de Vila Rica, que hoje, como eu já falei, é conhecida como Ouro Preto. Até hoje, a praça principal da cidade tem o seu nome e uma estátua em sua homenagem. Essa história é tão popular no imaginário brasileiro que Tiradentes tem um feriado nacional no dia 21 de abril. É o único personagem brasileiro que tem um feriado. Bora ajudar o Fala Gringa a alcançar mais gringos? Tem várias coisas que você pode fazer. Seguir o podcast no Spotify, compartilhar os episódios nos stories, não esquece de me marcar
e também deixar 5 estrelas e o seu review lá na Apple Podcasts. Escuta que review legal que a usuária @gringacarol da Polônia escreveu pra gente. Fantástico esse podcast. Eu estou muito feliz por ter encontrado. Há um ótimo vocabulário para ser aprendido no nível intermediário, mas mesmo que você seja avançado ou fluente como eu, ainda se beneficiará enormemente com a exposição cultural que o Lene está fazendo. Muito obrigado por dedicar uns minutinhos para avaliar o Fala Gringo, Carol. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas do seu país a descobrirem o podcast. Bom, voltando à nossa pauta, se você está se perguntando onde foi parar todo esse ouro, a maior parte seguiu para Portugal, claro. Lá serviu para financiar guerras, pagar essas dívidas com a Inglaterra, gastos da corte portuguesa e financiamento de obras públicas. Como eu já falei, também outra parte foi desviada, quer dizer, contrabandeada. O que ficou dessa riqueza toda e que ainda dá para ver está nas construções barrocas do Brasil, principalmente nas igrejas, e é aqui que entra o nosso momento Visit Brasil, do Fala Gringo. Nas cidades de Minas Gerais, você vai encontrar um conjunto arquitetônico muito interessante do período colonial e também inúmeras igrejas no estilo barroco. Em Ouro Preto, por exemplo, a cidade que eu tanto falei aqui, tem a Basílica de Pilar, é uma construção repleta de ouro nas paredes, são mais de 400 quilos só nessa igreja, mas há também várias outras igrejas no Brasil que têm quantidades absurdas de ouro. Tem um aqui no Recife, tem um em Salvador, no Rio tem também. Nas cidades de Minas Gerais tem muito mais. As principais cidades mineradoras do Brasil continuam de pé, lindíssimas, no meio das montanhas. Parece um poema cada cidade, um clima ameno, cercada de cachoeiras, habitadas por um povo acolhedor, que fala baixinho, no diminutivo, cortando as sílabas no final. Falando nisso, tem que ter um episódio sobre o sotaque mineiro. Aguardem que vem aí um episódio mais focado no sotaque mineiro, tá bom? O estado de Minas Gerais oferece também vários roteiros turísticos. O principal deles é o Caminho Real, onde o viajante passa pelas principais cidades que fizeram parte desses caminhos do ouro. Começa em Ouro Preto, aí passa por Tiradentes, São João del Rei, Congonhas, Mariana e vai seguindo por um monte de cidades até chegar em Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Eu não conheço todas, infelizmente, espero voltar a explorar Minas Gerais, mas eu conheço algumas cidades como Mariana, Lavras Novas, que tem muitas cachoeiras, e também conheço muito bem Ouro Preto. Já estive lá 2 vezes, é um caso de amor essa cidade, eu gosto muito. Quando fui lá a primeira vez foi uma experiência bem legal, eu estava num período conturbado na minha vida e depois disso voltei renovado, não sei, era só para passar 3 dias, mas aí eu fui tomando uma cachaçinha, comendo um pãozinho de queijo, tomando banho de cachoeira nas matas onde as pessoas buscavam ouro, né? Quando viu, já tinham se passado 9 dias, foi parte das minhas férias, eu fiquei por lá, só para você entender como eu gosto do lugar. Bom, até hoje, Minas Gerais mantém a sua tradição com mineração, não necessariamente de ouro, mas de outros minerais. A economia do estado depende muito disso ainda. Inclusive, em 2015, ocorreu uma grande tragédia que repercutiu no mundo todo, em Brumadinho. Aliás, foi o maior desastre ambiental do Brasil. Uma barragem rompeu e formou-se um grande rio de lama que saiu arrastando tudo e matou pelo menos 270 pessoas soterradas. Se vocês quiserem saber mais, procurem no YouTube por Brumadinho. Tem muitas reportagens e documentários sobre o assunto. Chegou a hora de ver as expressões usadas no episódio de hoje. Dar com a língua nos dentes quer dizer revelar um segredo ou passar uma informação no momento em que não poderia. Se alguém vive dando com a língua nos dentes, quer dizer que esse alguém não é confiável, pode ser uma pessoa que gosta de fofoca. Eu usei essa expressão no episódio quando eu falei que o Silvério dos Reis, ele deu com a língua nos dentes, então ele contou o plano da Revolução para a coroa portuguesa e estragou tudo. Então ele deu com a língua nos dentes. Uma expressão muito usada no Brasil
e relacionada ao assunto, mas que eu não falei no episódio hoje, é fechar com chave de ouro, que significa simplesmente terminar bem. Fechar um evento com chave de ouro é terminar o evento com alguma atração ou com algum momento que marca as pessoas positivamente. Fechar um discurso com chave de ouro, ou seja, encerrar bem um discurso com uma frase motivacional, com algum apelo que emocione as pessoas. Lá no comecinho do Fala Gringo, em um dos episódios, eu acho que foi da Irmã Dulce, eu expliquei para vocês o que significa Santo do Pau Oco. É uma ótima oportunidade de rever essa expressão nesse episódio em especial. Nesses tempos da mineração, como os impostos eram altos, os mineradores faziam de tudo para contrabandear o ouro, fazer com que esse ouro não passasse pelas mãos da coroa portuguesa. E uma das estratégias usadas era esconder o ouro dentro de estátuas de pau, estátuas de madeira. Como essas estátuas de santo tinham um buraco, ficou conhecido como Santo do Pau Oco. Uma coisa oca é uma coisa que não tem nada dentro, não tem um conteúdo, é só um recipiente. A expressão Santo do Pau Oco ficou conhecida para se referir a pessoas que não são verdadeiras. Alguém que parece muito legal, que parece sempre disposto a ajudar, mas na verdade é invejoso ou malvado, enfim, alguma coisa ruim. Então, Santo do Pau Oco é uma pessoa que parece boa, mas não é. No episódio de hoje, a gente desbravou os caminhos do ouro no Brasil, viu como esse ciclo foi importante para a economia da colônia durante um período, como ele fez aumentar a imigração portuguesa e como esse período marcou a história, a arquitetura e ainda hoje é responsável por grande parte do turismo em Minas Gerais. Dentro dessa história, há muitas outras. Eu poderia falar a história do Chico Rei, da Chica da Silva, se aprofundar um pouco mais na história de Tiradentes, que é legal, né? Até falar sobre o sotaque mineiro, mas significa que tem muita coisa ainda para a gente desbravar em futuros episódios, senão esse daqui ficaria muito grande. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de avançar um pouquinho mais na história do Brasil colonial. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português e cultura brasileira. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!